Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Cadê meu celular? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Ei pessoal, no podcast a seguir, nomeado T, uma letra, vários sentidos, B. Campos e Carol Andrade batem um papo com Theo Mantelato, dialogando acerca da pluralidade das vivências trans. Oi B, oi Carol, seja bem-vindo Theo, a gente ficou imensamente feliz por você ter aceitado o convite. Bem, se apresenta pra gente. Bom, eu sou o Theo, tenho 31 anos, nasci em Mojimirim, atualmente moro em Campinas, mas passei 8 anos em Ouro Preto, me formei em artes cênicas como diretor, sou pessoa trans, gosto de lasanha muito, tenho 2 gatos, sou performer, ator, diretor, atualmente não trabalho na área cultural, mas acho que basicamente é isso, na real. Sou eu. Ah, e uma informação aqui, para complementar, eu sou um homem trans. Acho que, em suma, é isso. Legal, Theo. E você conta um pouco pra gente, por favor, como é que foi o seu processo de descobrir a transgeneridade, como que isso aconteceu pra você e o que ser um homem trans significa pra você nessa sua trajetória? Assim, eu acho esse lance de descobrir transexualidade muito louco, assim. Porque a gente descobre várias transexualidades dentro de uma só, entre muitas aspas, né? Eu sempre entendi que algo tinha de diferente na minha vivência, assim. Eu via coisas acontecendo ao meu redor e eu não tinha vontade de seguir determinadas práticas, que eu via que determinadas pessoas tinham, e eu me sentia diferente em relação a isso, mas eu só fui saber o nome disso mesmo, entender de fato a minha primeira fase mais teórica, ligado com a prática também, mas a parte mais teórica de ser uma pessoa trans e linkado com a minha transexualidade daquela época, foi na faculdade em Ouro Preto. Foi ali que eu comecei a ver os meus, assim. Comecei a ver meus pares, pessoas como eu, e foi a partir daí, sinceramente, que eu comecei a entender de fato o que era, né? O famoso dar nome aos bois. E a partir daí, de verdade, eu acho que a transexualidade é um processo infinito, como eu falei agora há pouco, de várias transexualidades, várias características, várias relações identitárias e consigo mesmo, né? Porque o homem trans que eu era quando eu entendi o que era, o que eu era de fato, é totalmente diferente do cara que eu sou agora. A começar por práticas, né? Essas mesmas práticas que antes eu via pessoas fazendo e eu não queria seguir, porque eu achava que determinadas pessoas eram feitas para fazer determinadas coisas e isso para mim mudou. Assim, eu tenho vivido a minha transexualidade de uma maneira muito fluida, de uma maneira muito natural também. Como que foi esse seu processo de vivenciar e aplicar a transgeneridade, assim, tipo, não sei se aplicar é a melhor palavra, mas vivenciar pra valer, assim, tipo, tá, e agora, o que eu faço a partir disso? Olha, de verdade, esse lance de vivenciar a transexualidade também está atrelado a essas várias transexualidades que eu vivi. Então, cada processo teve um outro processo de vivência que foi seguindo junto.
Por exemplo, minha primeira fase foi a fase de reprodução. Eu reproduzia tudo ou uma parte grande do que os homens faziam, o que eu via homens fazendo. Depois eu comecei a entender que talvez minhas práticas não deveriam ser daquela maneira, justamente porque algumas me influenciaram de maneira negativa, quando eu ainda não tinha me entendido como uma pessoa trans. Então eu tirei essas práticas. Aí depois eu fui entender que o meu desejo sexual seria outra coisa se eu pensasse a partir de uma outra maneira, não só porque eu sou homem que eu tenho que ficar com mulheres, e quais mulheres que eu tenho que ficar, enfim, eu acho muito doido falar sobre transexualidade. Eu vou fugir um pouco dessa estrutura, porque eu estou me sentindo muito enrijecido. Eu gosto de papo, tá ligado? E assim, se vocês me permitem, eu queria que a gente conversasse nós três, assim. Eu acho que é mais válido, tá ligado? Porque estamos com 3 pessoas trans numa mesma chamada. Eu entendo a entrevista, mas eu quero saber de vocês também, mas numa conversa fluida. Eu vivi muita coisa sendo pessoa trans. B tá vivendo outras coisas. Carol, outras coisas. Então é muito doido falar de transexualidade, porque eu mesmo fui muitos. Eu sou muitos. Agora eu tô assim, mas daqui 15 minutos eu posso ser outra coisa, sabe? Eu acho a magia da transexualidade muito linda, porque é isso. A transexualidade me permite ser muitas coisas. Muitas coisas. Então, eu queria sugerir que a gente tivesse esse papo fluido, saca? Como se a gente estivesse tomando uma. Inclusive, eu vou até abrir uma cerveja, tá ligado? Tô de boa na rua e passo ao seu lado. Você sem entender se eu sou sapa ou viado. É que pra você o universo é triste, mas onde eu vim vou te dizer tem mais de 20 milhões. 20 milhões. Mas eu me entendi trans quando eu via que eu não era nada do que eu via as minas reproduzindo, tá ligado? Eu me entendi trans quando os meus desejos eram outros e não só o que me era designado, saca? É um pouco disso tudo. Eu acho que para todos nós, o principal para mim, o que eu mais tenho pensado ultimamente, é que é um processo muito sozinho, né? É um processo muito solitário. E isso machuca muito, porque a gente não pode falar sobre isso, a gente não pode compartilhar isso com ninguém. E, cara, é muito assustador, né? Porque a gente praticamente tá negando tudo que pediram pra que a gente fizesse, né? Pediram não, né? Mandaram, claramente. Obrigaram a gente a fazer. Isso é que é doido. Ninguém me pediu para ser mulher, ninguém me pediu para. Não, me obrigaram a ser mulher, porque eu nasci com uma buceta. O que você acha disso, Carol? Assim, a contribuição, né, que a gente está discutindo, eu acredito muito que a gente sai, né, do nosso nicho para tentar entender-se, né? Esse processo de busca pelo autoentendimento, pela autocompreensão, pela autoanálise, ela não consegue se dar dentro de ambientes de violência. Então, a gente, pessoas trans, né, pessoas agêneres, não binárias, transmasculinas, transfemininas, a gente precisa sair desses nichos de violência transfóbica, de violência misógina, machista, racista muitas vezes, para se entender. No meu caso, foi só depois de sair da casa dos meus pais, de eu procurar a minha vida no mundo
sem estar debaixo do teto deles, né? E procurar a me manter, né, a minha sobrevivência sem ser mantida por eles, que eu pude buscar, né, entender o meu corpo. Eu lembro de situações em que eu não tinha um sutiã, uma calcinha, um hormônio, né, um condicionador, nada né, relacionado ao feminino, porque minha mãe se negava, meu pai se negava, os meus pais se negavam a me dar por afirmar que eu não era uma mulher. Então, só depois de ter saído, né, debaixo do teto deles é que eu tive uma experiência de poder, né, aos poucos me reconhecer enquanto Caroline, né? Assim, esses espaços de violência nos negam o tempo inteiro, né? Nos negam o nome, nos negam a nossa imagem, né, os nossos corpos. Então não tem como você se encontrar. Chega um momento que você né, às vezes, muitas vezes, se condiciona ao entendimento, né, que essas pessoas colocam na sua cabeça. Não, tem algo de errado comigo, né? Eu não, eu acho que eu tô pecando, eu sou criminosa por querer mudar o meu corpo, ou que a gente se sente sempre no lugar de estar errada, porque é tão maçante, né, essa afirmação da binaridade, de que você não é uma pessoa normal, né, uma pessoa trans não é um ser humano normal, que a gente acaba acreditando nisso. Então é preciso sair, né, desse nicho, desse lugar de violência, para trazer a concepção que a gente precisa para nós mesmos, né? Como você mesmo disse, Theo, nós somos muitos e muitas dentro de nós, e eu acredito que sair desses lugares de violência nos permite entender essas várias faces de nós mesmas, de nós mesmos, de nós mesmos, né? De compreender quando a gente está com raiva, quando a gente está emotiva, quando a gente está consciente, que a gente está sentindo amor, dor. Os sentimentos, eles ficam muito confusos na nossa cabeça quando a gente está nesse espaço de violência. E a gente acaba se perdendo, né? É importante muito, assim, citar esse fato. Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. Se a sobrancelha, o peito, a barba, o quadril, o sujeito, o joelho ralado, apoiado no azulejo, que deixa na boca o gosto, o beijo, saliva, desejo, segue em paz. E Carol tocou num ponto que é muito importante, assim, que é o que é cerceado, né? O que é tirado da gente, que o direito de ser é tirado da gente. E assim, de verdade, eu acho muito doido também, eu acho que isso vocês vão ouvir muito, inclusive, eu vou achar muito doido, porque eu acho o processo de transexualidade uma coisa muito doida, e positivamente doida em alguns aspectos, muitos, e negativamente doida em outros. A gente não é um só. Em um determinado momento, a gente precisou colocar dentro de caixas. A gente precisou entender e levantar determinadas bandeiras para que a gente pudesse entender o que a gente é, sendo fora do que foi designado, do que foi mandado. Então, em algum momento, foi muito importante falar: sou um homem trans, tá ligado? Sou uma mulher trans. Hoje em dia, eu já entendo de outra maneira. Tipo assim, eu não desmereço essas caixas, porque elas continuam tendo a sua importância, a sua relevância no movimento, que é para que as pessoas saibam o que é cada coisa, né? Só que é muito múltiplo, é tudo muito múltiplo, tá ligado? Até pouco tempo atrás, travesti era uma palavra que era totalmente tirada do vocabulário das pessoas. E hoje em dia ela é uma identidade de gênero. É uma reapropriação da palavra que antes era super mal vista e agora ela é uma palavra que é, para mim, uma das mais lindas. Porque uma pessoa travesti levantar uma bandeira e dizer que é travesti, sim, não é mulher trans, não desmerecendo também mulher trans, ou trans mulher, ou enfim. Entende a multiplicidade do bagulho? O bagulho é doido, gente. É doido, é piração total. E sim, B, é muito sozinho. É sozinho demais, cara. É a gente com a gente mesmo. E só. E sem saber direito o que é a gente mesmo. É cruel, né? É cruel. É muito cruel.
um processo chato, doloroso, sozinho. E, cara, que ser humano que gosta de ser sozinho. Ninguém merece ser sozinho. Só que, e aí é lindo, meu, porque tem outras coisas tão incríveis, né? A gente se encontrar consigo mesmo. E esse lance da gente sair do lugar, abre aspas, seguro, que é a nossa família, a nossa casa, e que é um dos primeiros lugares onde a gente sofre as maiores transfobias, as maiores agressões, as maiores coisas ruins que podem acontecer com uma pessoa, e a gente se sentir seguro justamente onde todo mundo fala que é o lugar mais absurdo para viver em paz, que é na rua, fora daquele ambiente. Eu também, eu precisei sair da minha família para poder ser eu. Olha que coisa doída, é doído falar isso. Precisar sair da minha família. Eu sempre aprendi que família era tudo. Família é tudo, caramba, meu. Tudo para mim é eu ser eu mesmo, eu me encontrar comigo mesmo. E é isso. Não sei. O que vocês acham, assim, tipo, de verdade? Porque eu fico pensando muito nisso. Ser trans é uma coisa linda demais para caber dentro de uma família tradicional, saca? Tipo assim, a gente é muito maior. Ser trans é maior do que qualquer coisa. Total, eu acho que nesse processo da gente se encontrar e se entender, a gente precisa estar sozinha, né? Mas é muito triste estar sozinha. Então, sim, eu acho que em algum momento todos nós nos distanciamos, né, de tudo um pouco para conseguir viver isso em paz, entender. Às vezes também não é em paz. No meu caso, eu sempre entendi a minha não binariedade como muito importante para mim. Eu me identifico enquanto trans não binária. Então, desde o começo, eu tenho essa percepção do performar ao extremo o outro gênero de forma horrível às vezes, né? E eu tenho muito medo de fazer isso, sabe? Então, eu gosto muito da feminilidade que eu tenho, da mulheridade que eu carrego. E eu a todo momento tô pensando, né? Como que eu tô vivendo? Como que eu tô performando isso no mundo? E até porque eu acho que a maioria dos corpos trans, eles não são binários, né? A gente não vê corpos trans. A maioria deles não performam a binariedade. Não é que nem a mídia vende, né? Porque o corpo trans que é mostrado pro mundo não é um corpo trans não binário. É a cópia de um corpo cis. A cópia, só que é vista como fajuta, né? E a gente está falando de um ideal que nem as pessoas cis conseguem acessar. Uns dizem que eu sou viado, outros dizem que eu sou sapata. Decidam entre vocês, porque eu já não ligo pra mais nada. Porque eu não quero nem saber quem tem peru e quem tem xota. Vocês que inventaram essa merda, então se lambuzem nessa bosta. Pode me chamar de hétero, pode me chamar de viado, pode me chamar de sapata, porque eu vou dar tiro pra todo lado. Pode me chamar de hétero, pode me chamar de viado, pode me chamar de sapata, porque eu vou dar tiro pra todo lado. Mas eu vou escolher quem eu vou pegar. Você, já você chispa pra lá. Mas eu vou escolher. Ainda sobre a família, eu conheci algumas pessoas, né, esses últimos tempos, algumas pessoas trans que eu me aproximei. E, cara, é muito triste, porque nenhuma delas tem uma boa relação com a família, né? E realmente a gente volta nisso de novo, tipo, a gente aprende a vida inteira que é sobre família, é sobre a família, é sobre a família, é sobre a gente estar junto com a família, porque a família é a única que vai estar do seu lado, e a gente não tá. E aí acho que a gente acaba criando as nossas próprias famílias, né, entre nós, assim. Por exemplo, agora eu precisei ter uma crise, passar por uma coisa ruim demais, e aí meus pais apareceram. E eu espero que essa, por exemplo, seja uma oportunidade da gente se aproximar e talvez passar a se entender melhor, a se respeitar mais, né? Mas não precisaria ser assim, né? E eu acho que tem uma pressão muito grande também de, tipo, dos pais entenderem, né, essa transgeneridade. Porque, que nem você falou, é muito doido. E se pra gente é muito doido, imagina pra uma pessoa mais velha que a gente, né? Que, tipo, não faz ideia do que se trata. Tá atrevido. E já vou logo avisando pra você que não entendeu. Din, 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 homem trans é homem sim. Din, 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 homem trans é homem sim. Já vou logo avisando pra você que não entendeu.
Din, 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 não binário existe sim. Din, 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 não binário existe sim. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Theo, né? A presença do B, de todo mundo que tá aqui ouvindo a gente. A gente precisa entender que nós precisamos nos aquilombar, né? Trazer para nós essas pessoas que saem desses nichos de violência e auxiliá-las nesse processo de construção, de identificação, de empoderamento. Né? Eu precisei muito de pessoas como o Theo, como a galera do Ninféias, como a galera que me abraça, que é minha família, que eu considero como família hoje, para me reconhecer no mundo. Né? Graças a essas pessoas que me abraçaram e me ensinaram que eu não estou sozinha, que eu pude criar forças para estar hoje na universidade, para não sucumbir às confusões da cabeça que me colocaram mediante esses processos de violência, e para eu me encontrar, né, dentro dessas várias faces do que é a Caroline, né, de que essa Carol se construa na sociedade enquanto uma pessoa digna de direitos, né, digna de uma vida sadia, digna de trabalho, digna de educação, né, de bem-estar, de saúde, que é o que a gente procura trazer aqui no podcast, certo? Eu agradeço muito, é muito bom fazer parte desse projeto e vamos que vamos. Houve um tempo que as meninas dos olhos de Oiá não podiam conversar com os deuses, que a liberdade era uma estátua de gesso que ficava nas casas dos brancos, e o medo era nosso maior escudo. Hoje, nós declaramos o fim desse milênio que fabricou a intolerância multiplicada sobre o nosso corpo. Declaramos uma nova era de vida e abundância e de fôlego de vida eterna para todos os nossos que estão mortos e mortas. As igrejas estão fechando suas portas na nossa cara. Em nome de Deus, demonizam minhas falas, me desejam vala. Eu já sei quem são vocês. Eu conheço seu rosto, sua voz. Vocês são capatazes. Miseráveis e com pintos minúsculos, acham que assombra a minha geração. Eu conheço vocês. Respira e me chama de senhora travesti. Olá, pessoal! No mês de maio, nosso podcast é dedicado a Dandara dos Santos. Dandara, mulher trans, morava em Fortaleza quando foi brutalmente assassinada em 2017, tendo seu corpo violentado exposto na internet, já que seus 12 agressores filmaram e compartilharam o ato brutal. A partir da violência sofrida por Dandara, o projeto de lei 7.292 de 2017, nomeado Dandara, tramitou para que crimes como esse sejam considerados LGBTcídio, não homicídio, podendo assim segmentar dados, trazer mais informações em índices, além de aumentar a pena em relação aos homicídios. É importante lembrar que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.